Olá, meu nome é Marina Araújo, eu sou tradutora especializada em artigos científicos e você está no canal da UNA Assessoria Linguística. Nosso objetivo aqui é ajudar você, pesquisador brasileiro, a publicar em revistas de alto impacto por meio de uma escrita científica em inglês muito eficiente. Então, se você é pesquisador e está precisando de ajuda para escrever em inglês, já se inscreve aqui no nosso canal, porque esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre escrita científica em inglês que eu tenho certeza que vai melhorar o seu artigo e vai facilitar o aceite em qualquer revista. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a concisão. A concisão é um dos aspectos, uma das características da escrita científica em qualquer língua, né? A escrita científica exige que nós sejamos concisos, que nós não enchamos linguiça, certo? E em inglês, isso é ainda mais forte, porque o inglês em si é uma língua mais concisa do que o português. Eu já vi muitos casos de autores de artigos científicos que escreveram em inglês, mandaram para a revista e a revista devolveu pedindo revisão ou então alterações no texto para que o texto ficasse mais conciso. Em geral, eles usam a palavra wordy. O que é isso, wordy? Quer dizer, tem muito palavrório, né? Você poderia simplificar aquilo que você escreveu, para o leitor não ter que ficar relendo o seu texto, ou então ler um parágrafo para entender uma informação que poderia estar escrita numa linha. Então, para a gente ser conciso, a gente precisa tomar consciência do que podemos fazer para deixar o texto mais objetivo e poupar o tempo do leitor. Coloquem-se no lugar do leitor de vocês. Quando você vai ler um artigo, para você é melhor ler um texto mais pesado, no sentido de tem mais informações a cada linha, ou você prefere ler vários parágrafos que tem um monte de palavra ali que não vai acrescentar, não vai te ajudar a entender mais informações sobre a pesquisa? Provavelmente você vai querer um texto mais objetivo, mais direto, mais conciso, que acelere ali o seu tempo de leitura e de compreensão sobre aquela pesquisa, certo? Então, seja você o autor que proporciona isso para os seus leitores. Pode não fazer parte isso do nosso processo de escrita enquanto pesquisadores, mas é fundamental olhar para quem vai ler o nosso texto. Lembrando que para quem está no sistema de publicação, o primeiro leitor é o parecerista. E se o seu texto não passa por ele, não chega no seu leitor final, que será outro acadêmico, né, outro pesquisador na sua área de pesquisa. Então, se você quer aprender a ser conciso, já dá um like nesse vídeo e fica até o final que eu vou mostrar alguns exemplos de como você pode pegar uma frase em português que está um pouco esparramada, com várias palavras que a gente pode cortar, e ver como que ela ficaria em inglês. Vamos começar fazendo aqui uma visualização do que é essa concisão. Imagine que vocês têm um amaciante de roupas que é diluído e um amaciante de roupas que é concentrado. O quanto de cada um você vai precisar para deixar uma quantidade X de roupas macias, né? Do diluído você vai precisar de uma quantidade maior e do concentrado você vai precisar de meia tampinha. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o texto científico? Quer dizer que se você consegue concentrar as informações do seu texto em menos palavras, você consegue ter um texto menor, que vai gastar menos tempo do leitor e que às vezes vai facilitar a compreensão. Você vai simplificar a leitura. Em vez dele passar por um parágrafo inteiro para entender um conceito, ele pode passar por uma linha ou duas. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter em mente na hora que a gente vai deixar o texto mais conciso. Esteja você escrevendo o seu texto em inglês ou traduzindo, ou mesmo revisando já, esse conceito da concisão, ele aparece em vários momentos da escrita. Então, tem vários pontos que você pode aprender a mexer para ganhar concisão. E aqui hoje eu vou falar de alguns para vocês nessa frase de exemplo. A frase diz assim: existem algumas situações em que a tentativa dos leões de capturar a presa não é bem sucedida. Tem algum problema nessa frase em português? Não, imagino que você não viu nenhum problema. E realmente está uma frase bem escrita, a informação está clara.
E como que ela ficaria se a gente traduzisse para o português, mantendo basicamente essa mesma estrutura, essa mesma forma? A gente poderia ter o seguinte: There are some cases in which lions' attempt to capture prey is not successful. Também está boa essa frase? Sim, está ok. Mas será que a gente não poderia deixar ela mais precisa e mais concisa, eliminando algumas coisas desnecessárias? Vejam todos os passos que a gente vai fazer até chegar numa versão bem concisa dessa ideia. Primeira coisa, expressões que podem ser ajustadas para que vocês ganhem concisão no texto. Uso de there are e there is. Essas duas expressões, em alguns casos, podem ser dispensadas, elas podem ser cortadas do texto e você deixar a frase mais direta. Mas vejam que são em alguns casos, a gente vai ver melhor quais são esses. Essa expressão aqui, in which, ela aparece junto com o there are. Então, existem situações em que, né, você tem que fazer essa conexão com o which, que a gente pode eliminar junto com there are. E is not successful. Aqui a gente tem uma negação. Será que a gente não poderia usar uma afirmação para não ter que fazer esse pensamento contrário, né? Não foi bem sucedida. Se não foi bem sucedida, foi o quê? Falhou? E aí a gente ganha mais objetividade, a gente consegue ser mais direto. Vejam uma primeira opção de redução dessa frase. Sometimes, lions do not succeed in capturing prey. Então, algumas vezes, os leões não são bem-sucedidos ou não têm sucesso ao capturar presas. O que a gente fez? A gente saiu do there are some cases in which. Então, existem casos em que. O que isso quer dizer? Sometimes, algumas vezes. Em algumas situações, os leões não conseguem capturar as presas. Depois, a gente mudou o is not successful para do not succeed. Qual que é a ideia aqui? A gente mudou um substantivo que precisava de um verbo, então a gente tinha o verbo is not successful e um adjetivo a gente mudou para um verbo, então do not succeed. E por que usar um verbo? Não estava certo com o adjetivo? Com o adjetivo estava certo. Mas o verbo, pelo menos em inglês, consegue deixar o texto mais direto. Os verbos tendem a dar mais movimento para a frase. Então, eles são preferíveis, quando possível, a substantivos e a adjetivos. Então, foi essa alteração que a gente fez aqui. Depois, in capturing prey. Antes a gente tinha attempt to capture prey. Essa tentativa de capturar nada mais é do que uma captura, certo? Ele não conseguiu capturar. Se ele não conseguiu capturar, significa que a tentativa que ele fez não deu certo. Então, todo momento, o leão está tentando capturar. Então, se você colocar tentar, não precisa, né? Ele foi para capturar e não conseguiu. Isso já é uma tentativa. Então, tiramos o attempt. Então, sometimes lions do not succeed in capturing prey. Será que a gente pode ir além? Vejam essa opção. Lions sometimes fail to capture prey. O nosso do not succeed nada mais é do que fail, né? Fracassar, não conseguir. E apesar de parecer estranho, né? Tipo, nossa, falhar, fracassar é uma palavra pesada, né? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não deu certo antes. Mas em inglês, o fail não tem esse peso de fracasso, de derrota. Só quer dizer que não aconteceu, não tem esse peso negativo. Então aqui funciona muito bem a gente trocar aquela negativa, do not, para essa afirmativa fail. Então a gente conseguiu fazer uma frase bem curtinha aqui. Então vejam a comparação das duas aí, né? There are some cases in which lions attempt to capture prey is not successful. A mesma coisa pode ser dita com lions sometimes fail to capture prey. Então, o seu leitor, em vez de ler o copinho de amaciante diluído, ele pode ler o copinho, meio copinho concentrado e já partir para a próxima informação. É assim que funciona a concisão.
Ai, mas como que eu vou conseguir fazer essa concisão todas as vezes, né? Às vezes a gente não enxerga, mas a gente tem que treinar. Olha para a frase de novo, para cada frase que você escrever. Posso escrever de um jeito diferente? Posso ser mais objetivo? Posso cortar alguma coisa desnecessária? E assim você vai praticando e chegando num texto mais objetivo. E aqui a gente vai retomar quais as operações que a gente fez nessa frase para você se atentar no seu texto das próximas vezes. Então, como identificar trechos que podem ser mais concisos? Vamos ver o primeiro caso, que foi o que a gente fez lá na frase. Observar o uso de there is e there are. Quando essas expressões são usadas nesse caso aqui, ó, there are studies that confirm. Então, a gente tem aqui, ó, o there is, there are, e depois tem um that. Ou então, in which, né? Tem esse conector, né, que faz uma relação com o verbo. Nessas situações, em geral, a gente pode eliminar o there are, there is. E aí, o que a gente coloca no lugar? A gente coloca direto o que foi confirmado nesse caso, né? Então, existem estudos que confirmam. Se existem estudos que confirmam, então, estudos confirmam. Você não precisa falar existem que. Então, essa é a ideia. Se você já tem esses estudos e não for mencioná-los eles aqui, né, no final da frase, você já pode apontá-los desde o início. Fulano, Cicano and Beltrano confirmed, né, confirmaram. Que os estudos que eles fizeram confirmaram, já fica claro isso. E aí você consegue, olha, já usar um verbo, né, em vez de usar there are some cases in which or there are studies that, você já usa o verbo com o sujeito aí que faz o verbo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vocês podem observar o uso de there is e there are. É claro que se você tem uma situação, por exemplo, there is a book on the table. Existe um livro em cima da mesa. Se você tirar o there is, fica sem sentido, né? A book on the table. Você pode usar a voz passiva. A book is on the table. Também é uma forma. Mas o there is aqui não está sobrando, né? Ele faz sentido. Então, não precisa eliminá-lo. É mais nesse caso aqui que tem esse that, conform, esse caso que você pode cortar e não mudar o sentido. Segundo ponto que a gente fez na correção dessa frase para ganhar concisão: trocar negativas por afirmativas. E aqui é importante ter muito cuidado, porque nem sempre o oposto da negativa é uma afirmativa, né? Às vezes a negativa é importante. Então vejam se vocês querem realmente apontar uma negativa ou se vocês conseguem usar um verbo ou um substantivo que esteja na afirmativa para falar a mesma coisa de uma forma mais direta. Vejam esse exemplo. O primeiro exemplo que a gente já viu na frase, né? Not to succeed é a mesma coisa que fail. Not unnecessary. Não é desnecessário. Fica até confuso na cabeça. Não é desnecessário. Então, é necessário, porque você vai escrever not unnecessary, certo? E aí, observem esse uso aqui do not junto com un, né? Você tem duas negações. Então, em geral, você pode descartá-las, né? E usar só na afirmativa. Um exemplo importante de quando a negativa faz sentido, né? Por exemplo, você faz uma pesquisa que quer investigar se houve o aumento de alguma taxa, alguma variável. E aí você observa que a taxa não aumentou. E aí você vai escrever lá, the rate did not increase. A taxa não aumentou. Ah, eu posso trocar então para o oposto, que é a taxa diminuiu. Não, não necessariamente, porque você pode ter observado que a taxa continua igual. E aí, qual que é a sua opção diante dessa negação, né? A taxa não aumentou. Você pode manter, não aumentou, ou então você pode falar, a taxa permaneceu igual, a taxa estagnou. Ou, se ela diminuiu, a taxa diminuiu. E aí você pode observar o que realmente você quer dizer. A mudança da negativa aqui, gente, não é obrigatória e não quer dizer que você tem que usá-la no lugar da afirmativa para deixar o seu texto mais conciso.
ela não serve para isso. Ela serve para cortar coisas desnecessárias. Se for necessário usar a negativa e isso vai contribuir para a compreensão do leitor, mantenha a negativa. Trocar nomes. Os nomes que a gente chama são palavras como substantivos, adjetivos, por verbos, que é aquilo que eu falei para vocês de o verbo dar mais movimento para a frase. E o que a gente fez aqui no caso? A gente trocou o adjetivo, né, to be successful, ser bem-sucedido, pelo verbo to succeed, que é, em português, é ser bem-sucedido, né? A gente não tem um verbo para... Não é suceder, né? A gente não tem um verbo para isso. Se vocês souberem um verbo para isso, que vocês já pensaram, comentem aqui embaixo que verbo que é esse. To make a decision, fazer uma decisão, tomar uma decisão. É a mesma coisa aqui? Decide. Então, a gente pode tirar esse substantivo aqui, né? Decision, e deixar só o verbo to decide, certo? Então, esse é um movimento legal para você deixar o texto mais conciso. Então, esses foram os pontos que eu selecionei para trazer para vocês aqui no canal. Existem alguns outros que eu posso organizar e fazer uma parte 2, talvez, desse vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. E se vocês acham que esse vídeo vai ajudar alguém que está enchendo linguiça em inglês, já manda para essa pessoa, para ela entender como melhorar a escrita dela e beneficiar todos os leitores desses artigos que a pessoa vai escrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.